Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Meus amados, hoje é um culto muito bom. Graças a Deus. Eu tenho meditado nas coisas que vêm acontecendo. À medida que Deus está recolhendo alguns servos dele, o Espírito Santo de Deus, ele me fez entender que a responsabilidade minha e da igreja aumenta à medida que Deus está recolhendo estes homens que ele recolheu. O Espírito de Deus ministrou o meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos que o Espírito Santo de Deus me fez entender que a nossa responsabilidade na perca destes homens, ela aumentou um pouco mais. Sabe por quê? Porque estes homens que Deus levou, eles tiveram uma caminhada cristã muito boa. Eu congreguei 15 anos aqui com o pastor Ralph, nesta igreja, e pastor Firmino às vezes fala que eu estou até imitando ele, mas às vezes não é que a gente imita, às vezes a gente, pela convivência, acaba tendo algumas atitudes parecidas. Mas eu congreguei 15 anos com o pastor Ralph aqui, e desde o dia que ele chegou, no mês de abril, nessa igreja, do dia que ele chegou aqui, até no dia que ele adoeceu e parou de vir nos cultos, ele nunca mudou a sua crença. A crença de pastor Ralph, desde o dia que ele chegou aqui nessa igreja, até no dia que ele veio de São Paulo e não conseguiu mais congregar, foi a mesma. E quando você ligava para ele, ele sempre tinha uma palavra positiva de crente. E ele sempre dizia, com esse microfone na mão, que ele não ia mudar. E ele não mudou, não. Aí Deus levou ele. A responsabilidade da gente continuar aumenta, irmãos. Aí depois Deus leva pastor Horácio. Eu aceitei Jesus aqui em 2001. Então, foi 21 anos servindo a Deus aqui com o pastor Horácio. E ele sempre foi aquele crente que os irmãos conheceram aqui nessa igreja. Quando ele não podia vir arrastando, ele vinha na cadeira de roda. E ele não mudou. Você não via pastor Horácio como um crente meia boca, um crente de qualquer jeito. Sempre foi aquele crente salvo. Glória a Deus. Então, quando Deus, à medida que Deus está levando esses homens que combateram um bom combate aqui na terra, Deus está dizendo para mim, como igreja, abre o seu olho, a sua responsabilidade aumenta, porque é nós, irmãos, que vamos dar continuidade. Ou nós continuamos levando o legado desses homens, levamos a obra de Deus no mesmo ritmo que esses homens levaram até o dia que Deus escolheu, o negócio vai desandar, porque está feio hoje aí fora. Está feio, está vindo uma garotada aí. Eu sou garoto. Eu sou garoto. Eu sou garoto.
Certo? Eu sou um garotão. Sou novo. Mas eu não quero ficar presepeiro que nem esses camaradas estão ficando aí não, irmão. É um negócio de calça envelopada. Um negócio de calça aqui, ó. Não quero não. Uma pastorada aí querendo ser artista. Negócio de pintando igreja de preto, botando canhão de luz na igreja. Latão de lixo pintado de preto no lugar do púlpito. Rapaz, tá feio. A gente não vai por esse caminho. A gente tem que manter aquilo que a gente aprendeu, irmão, que sempre deu certo. Sempre deu certo. Aí agora vem uma garotada aí que quer mudar o negócio. Aí dizem que os antigos eram quadrados, não tinha muita visão, não tinha muita mente aberta, não tinha teologia. Mas a Assembleia de Deus é o que é por causa de Deus primeiramente e desses homens, irmãos. Quem sou eu perto da experiência e do ministério desses homens que Deus levou para mim poder agora, que estou aí pela misericórdia de Deus, me achar no direito de dizer assim, não, esses homens eram quadrados, vamos agora modernizar tudo não, vamos continuar na marcha, nossa responsabilidade está cada vez que passa aumentando mais, e nós não vamos mudar não, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos que está no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Nós estamos aqui nestas noites de terça-feira falando sobre missões. Todo crente conhece esse texto de cor e salteado. Diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Só aqui, meus amados, eu vou falar sobre a tarefa missionária. A tarefa missionária. Em nossos dias, o trabalho missiológico nacional e internacional está cedendo lugar ao modelo de evangelização via internet e outros meios de comunicação. É só nós olhar, né, irmãos? É só nós observar. A gente vai observar, a gente vai ver que o trabalho missionário, tanto nacional quanto internacional, vem cedendo, né, espaço ao modelo de evangelização via internet, né, e outros meios de comunicação. Isso é bom, não é bom? É ótimo. A tecnologia, quando ela é usada ao favor do reino de Deus, é muito bom, né? A gente vai observar aí que através do WhatsApp a pessoa envia uma mensagem e tantas outras coisas a gente vê no âmbito de missões, que é muito louvável ser feito por estes meios. Porém, irmãos, vocês hão de concordar comigo que existem lugares onde as pessoas não têm acesso a estes meios de comunicação. Sim ou não? Existem lugares, existem pessoas que não têm condições de comprar um smartphone como o seu.
Existem pessoas que não têm condições de pagar um pacote de internet como você tem. E para estas pessoas fica difícil. Então, neste contexto é que surge a tarefa missionária. Porque você com um aparelho de celular na mão, é tudo fácil, não é fácil? Você manda uma mensagenzinha lá, você vai lá, baixa lá um versículo da Bíblia e manda. Isso é fácil. Agora, onde as pessoas não têm acesso a este meio, é que fica complicado. E é neste contexto que eu quero falar com os irmãos. Por quê? Porque evangelizar, pregar, tem que ser feito de uma forma geral. O Jesus Cristo aqui que nós estamos tomando como base, ele disse o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então todo mundo precisa ouvir a pregação do evangelho. Todo mundo. Quem tem por meios de redes sociais, e para aquelas pessoas que não têm acesso, a gente tem que dar um jeito, mas tem que pregar o evangelho. E aí, neste contexto, surge a tarefa missionária. Então, a gente vai meditar e vai falar um pouco nessa linha aí. Então, o primeiro ponto, se você quiser anotar, se trouxe uma caneta, se não trouxe a caneta, grave. Você tem uma mente boa, grave aí a primeira questão que a gente vai tratar neste contexto. Primeiro ponto, a natureza da tarefa missionária. Quando nós falamos da natureza da tarefa missionária, a gente está querendo trazer para os irmãos a origem de missões. A origem de missões. Missões, ela tem um ponto de partida. Nós não estaríamos aqui nesta noite falando de missões sem que nós não aprendêssemos um pouco sobre este tema. Então, no primeiro ponto, a natureza da tarefa missionária. Missões, ela é oriunda. Missões, ela originou-se no eterno plano de Deus e foi obtida na pessoa e obra de Cristo Jesus. Então, a natureza da tarefa missionária. A tarefa missionária ou missões originou-se no eterno plano de Deus e foi obtida na pessoa e obra de Cristo. Então, missões nasceu aonde? Quem criou a missão? Quem é o responsável pela missões? Deus. João capítulo 3, versículo 17. João capítulo 3, versículo 17. Está aí a resposta para este primeiro ponto. João capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz o texto. Porque Deus, então missões é uma ideia de Deus. Missões nasceu em Deus. Deus que criou as missões. Então, se missões ela é oriunda de Deus, é um negócio sério, irmãos. É um negócio sério, é algo interessante de se pensar. Então, em primeiro lugar, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo
por ele. Então está os dois aqui, não está? Está os dois aqui. Está Deus com o seu plano e Jesus como filho para executar o seu plano. Então nós temos Deus com uma missão. Qual é a missão de Deus aqui no 17? Qual é a missão de Deus aqui no 17? Veja o que diz o verso. Para que não condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual era a missão de Deus aqui? Salvar o mundo. A missão de Deus aqui é o quê? Salvar o mundo. E quem vai executar essa missão de salvar o mundo? Jesus, o seu filho. Então Deus idealizou, o plano de salvar o mundo é de Deus, a ideia de salvar o mundo é de Deus, a proposta de salvar o mundo é de Deus, mas quem vai executar esta proposta é Jesus, o seu filho amado. E em 1 João capítulo 4, versículo 10, nós vamos ler bastante. 1 João, agora é carta ou epístola, como você quiser chamar. 1 João 4, 10. Olha o que diz o texto. 1 João 4 e 10 diz o seguinte: nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Mais uma vez aqui, quem idealizou a proposta e quem executou a proposta. No texto não está escrito aí assim? Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. Deus que teve a ideia de salvar o mundo. Aí ele segue dizendo: mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Então nós temos aqui aquele que idealizou o plano, e nós temos aqui aquele que vai executar o plano. Então o plano, a missão aqui, ela é uma ideia de Deus. Não foi Daniel Berg do Navim que inventou esse negócio, não, irmãos. Não foi os pais da igreja que teve essa ideia, não. Missão não é coisa desses homens. Porque se fosse coisa do homem, missão, já tinha cessado, não ia para frente. Missão é coisa de Deus. Missão é coisa de Deus, irmãos. Deus ama missão. Ele que teve essa ideia missionária. Só que ele teve a ideia, mas quem executou foi quem? Filho. Missão é de Deus, está no coração de Deus e foi executada pelo seu Filho. Agora o seu Filho que executou a missão, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar para a igreja dar continuidade a esse processo que nasceu no coração de Deus. Missão não é coisa do pastor da igreja, não, irmãos. Esse negócio de pregar o evangelho, evangelizar, não é coisa do pastor da igreja, não é o pastor que quer isso, não. Isso é Deus que quer que seja feito. Não é eu, não é o líder do departamento de missão, não. Missões é uma coisa que nasceu no coração de Deus. Só que ele teve a ideia, ele trouxe a proposta, mas para alguém executar.
Então, quando você é convidado, quando você é convidada a fazer missões, saiba que você está recebendo um convite divino para fazer esse trabalho. Ah, por que eu tenho que fazer? Por que eu vou fazer? Ah, eu vou porque o irmão está me chamando. Não, eu vou porque é algo que Deus propôs para alguém fazer. Não foi assim? Deus propôs salvar o mundo. Para quem salvar? Jesus. Jesus cumpriu ou não cumpriu? Sim. Salvou ou não salvou? Sim. Olha nós aqui. Aí ele fez o quê? Ele passou esta responsabilidade para quem ele salvou. Glória a Deus. Então a gente precisa dar continuidade. Amém. A gente tem que se esforçar para dar continuidade. Então, nesse primeiro ponto, era isso que eu queria refletir com os irmãos: a natureza da tarefa missionária. Glória a Deus. Tarefa missionária é uma tarefa dada por Deus a Jesus, e Jesus executou e passou para a igreja dar continuidade a essa tarefa. Aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar fazendo essa tarefa, Amém. porque essa tarefa não é da cabeça de ninguém. Essa tarefa nasceu no coração de Deus. Glória a Deus. Lemos aqui 2 textos que deixam isso muito bem claro. João capítulo 3, versículo 17, que diz que Deus amou o mundo. Deus disse: eu tenho uma missão, eu tenho uma proposta, eu tenho algo para realizar, e eu vou realizar isso no meu filho. E ele executou isso. Então, missões, ela originou-se no eterno plano de Deus. Missões originou-se no eterno plano de Deus. E esse plano de Deus foi executado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. E ele, no último capítulo aqui, tinha uma palavra dele, foi qual? Depois de pregar, de fazer todas as coisas que ele fez, ele falou o quê? Agora é com vocês. Vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Então, essa matéria é uma matéria muito interessante de se pensar. Agora, em segundo lugar, eu quero falar com os irmãos aqui: princípios para uma tarefa missionária ser bem sucedida. Nós já sabemos que a tarefa é coisa dele, e nós sabemos que ele em Jesus executou essa tarefa, e nós sabemos que Jesus passou para nós essa tarefa. Nós já sabemos disso, sabemos. Agora nós não temos que ficar preocupado e desanimado com essa questão, não. Você, quando sai da sua casa para fazer alguma coisa para Deus, você está obedecendo uma ordem de Deus, irmãos. Amém. Uma ordem de Deus. Aleluia. Agora, segundo lugar, princípio para uma tarefa missionária bem sucedida, porque tem tarefa que é bem sucedida e tem tarefa que é mal sucedida, sim ou não? Sim. Então nós vamos observar aqui o que fazer para termos êxito. Então vamos lá. Com a direção do Espírito Santo, temos potencial para fazer missões. Os irmãos concordam com isso ou não concordam com isso? Amém. Agora, porém, o sucesso da nossa tarefa missionária depende de alguns princípios. Sim ou não? Sim. Depende de alguns princípios. E vamos pegar os princípios que o nosso missionário por excelência utilizou. Nada melhor do que ir por ele, não é?
Amém. Não tem coisa melhor do que seguir os princípios do missionário por excelência. Jesus é o missionário modelo, não é? Aleluia. Glória a Deus. Irmãs, glória a Deus. Então nós vamos olhar aqui alguns princípios utilizados por Jesus na passagem que a gente conhece muito. Eu aprendi com o saudoso pastor Ralph. Não tem como, né, irmãos? Eu fiquei 15 anos com ele aqui, então não tem como não aprender, né? Ou aprende ou marca um dia, então. Eu aprendi com ele uma fala. Ele falou assim: é bom ir por caminhos conhecidos, que aí você não se perde. Aleluia. Então, meus amados, eu vou ir por um caminho conhecido. Eu vou pegar uma passagem aqui que é bem conhecida: Jesus e a mulher samaritana. Quem aqui não conhece esse mistério? Todos nós. Então vamos observar como que Jesus ganhou aquela mulher. E o que Jesus tem a nos ensinar, aleluia, Glória a Deus. glória a Deus, com isso aqui. Então o primeiro princípio para uma tarefa missionária ser bem sucedida está no versículo de número 4. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4. Abre aí que nós vamos ficar um pouquinho nele agora. Aí está escrito no versículo de número 4, o que é escrito aí? E era-lhe necessário passar por Samaria. Qual o primeiro princípio? O primeiro princípio é sentir a necessidade para fazer missões. Eu tenho que sentir, irmãos. Não adianta ir de corpo presente. Adianta? Não adianta. Adianta ir para agradar o dirigente da missão? Adianta? Não adianta. Eu tenho que sentir. Missões, irmãos, é sentimento. Missões é sentimento. É como o arroz com feijão, né, irmãos? E a farinha. Que você, 11 horas ou meio-dia, no seu horário, come. Missões é isso. É sentir. É ter a necessidade em fazer. Se não tiver essa necessidade, vai ser bem sucedido? Não vai ser bem sucedido, não, irmão. Todo mundo vai perceber que você não está ali por vontade própria, você está ali simplesmente para cumprir um protocolo, você está ali simplesmente porque te chamaram, simplesmente porque te pressionaram. Então o primeiro princípio que Jesus utilizou é que ele sentia vontade de fazer missões. Aleluia. Glória a Deus. Missões só vai dar certo se eu sentir vontade de fazer. Nesse ponto, eu não preciso fazer só no dia que eu sou chamado para fazer. Nesse ponto, eu posso fazer todo dia. Missões não é feita só no primeiro domingo ou no segundo domingo do mês, não. No primeiro domingo do mês, não, irmão. Num culto na praça, não. Aquilo ali é um trabalho formal da igreja, mas missão não é feito só ali, não. Missão é feito todo dia. Ou eu estou errado? Então, missão ou missões para dar certo tem que estar dentro do coração. Aleluia. Glória a Deus. Teve um escocês, eu esqueci o nome dele agora, que ele fazia o seguinte: ele tinha tanta vontade, mas tanta vontade de ver a Escócia salva,
que ele colocou no coração dele o propósito de orar, e ele orava da seguinte forma: dai-me a Escócia, senão eu morro. Dai-me a Escócia, senão eu morro. Essa é a oração, esta era a oração dele. E essa vontade dele, essa vontade dele, que era a mesma vontade de Deus, não deu outra. Deus trouxe um avivamento tão grande na Escócia, que a Escócia foi incendiada pelo poder de Deus, e os escoceses na época aceitaram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Quando tem vontade, irmãos, dá certo. Se não tiver vontade, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, o primeiro ponto, o primeiro princípio para ser bem sucedido nessa missão é sentir vontade de fazer missões. É sentir vontade. Eu creio que você tem vontade. Eu creio que você tem vontade. A vontade de fazer missões leva o crente a fazer cada coisa, irmãos. Então, para a missão ser bem sucedida na minha e na sua vida, é necessário ter vontade de fazer ela. Sem vontade não vai dar certo. O segundo princípio que Jesus mostrou aqui está no versículo de número 9 do capítulo 4. Está escrito assim na sua Bíblia aí, ó. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Qual o segundo princípio aqui? O segundo princípio que Jesus nos mostra aqui para termos sucesso é vencer os obstáculos. Aqui era ou não era um obstáculo? Sim. Aqui era ou não era um obstáculo? Era um obstáculo. Ela fala: como que você pode? Nós dois não temos. Tinha todo o problema lá que você já conhece, mas vamos focar no obstáculo. Era ou não era um obstáculo? Sim. Era um obstáculo. Mas Jesus falou: quer ter sucesso, vença os obstáculos. Você quer ver um obstáculo para o domingo? Sai da escola dominical, chega em casa, bate aquele pratão de macarrão, carne. E aí quando você olha para o relógio, 2 horas, aí qual é o obstáculo? O sono. Vem ou não vem o sono? Claro que vem, irmão, não tem ninguém aqui hipócrita, não vem. Vem ou não vem aquela vontade de deitar e falar assim: vou lá nada. Vou lá nada. Cheguei agora da escola dominical, acabei de almoçar agora, vou lá nada, daqui a pouco eu já... Aí começa. Se eu for lá, daqui a pouco eu já tenho que voltar para o culto. Está vendo? Está vendo os obstáculos? Daqui a pouco eu tenho que voltar para o culto à noite. Ih, é uma correria, não vou não. Já fui na escola dominical, não vou. É ou não é obstáculo? É obstáculo. Eu tenho esse obstáculo, todo mundo aqui tem esse obstáculo. Porém, se a gente não vencer os obstáculos, o nosso trabalho missionário não vai ter sucesso. Ou vai? Não. A alma vai ser salva, como eu lá em casa lá. Que é bom ou não é bom? Ou quem disse que não é bom acabar de bater um pratão de escondidinho? Irmãos, aleluia! Quem não gosta de tirar um cochilo? Só que a gente tem que vencer esse obstáculo. É uma vez só no mês, irmão. É só uma vez só no mês. E vai ser tão bom quando os ímpios passar e ver o batalhão de crente. Eles vão olhar assim: ó, legal, bonito, gostei. Aí vai ter efeito. Um batalhão assim, todo mundo cantando, círculo de oração, bradando, gritando que Jesus salva e o capeta não presta. Mas aí, para isso acontecer, nós temos que vencer aquele sono que vem depois do rango. Então, segundo princípio, vencer os obstáculos. Não é na primeira que a gente pode, não é na primeira que a gente vai desistir, não, irmão. Certo? Terceiro princípio está no versículo de número 13 e 14. Terceiro princípio está no versículo de número 13 e 14.
Vamos ler o que está escrito no versículo 13 e 14? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Qual é o terceiro princípio aqui? O terceiro princípio é ter um argumento direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Como que é esse argumento? Não é coagir a pessoa, não. Se você não aceitar Jesus hoje, você vai morrer e vai para o inferno, seu infeliz. Esse argumento aí, meu irmão, vai criar ira. Por mais que é um argumento verdadeiro, mas vai criar ira, não vai? Ou não? O cara vai gostar de ouvir isso. Ele já está cheio de demônio. E aí você pega e usa um argumento fora do contexto. Porque você tem que usar cada argumento no contexto certo. Jesus poderia dar uma cincoada nessa mulher, não poderia? Porque quando ele pede ela água, o que ela faz? Ela salta com ignorância com Jesus. Ou não? Como pode? Esse como pode aqui no grego é ela sendo ignorante, é ela nervosa, é ela com raiva, porque ela foi num horário ali, num horário ali que não. Enfim, toda a história, vocês são estudantes, vocês sabem. Mas o que Jesus falou assim? Não, você está nervosa, calma. Agora tem crente que chega na casa do ímpio, e aí às vezes o ímpio tem umas imagens de escultura, atrás de cada imagem dessa tem um capeta. E se você não desfazer dessas imagens, irmão, isso não vai funcionar, não. Isso vai fechar a porta. Então, para você ser bem sucedido no seu trabalho missionário, você tem que ter um argumento direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Tem um sermão muito famoso. Eu esqueci o nome desse pregador. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Olha a mensagem. Quando esse pregador trouxe essa mensagem, à medida que ele ia pregando, a plateia, os ouvintes, sentiam como se eles estivessem caindo no inferno. Sentiam como se eles estivessem caindo no inferno, de tanto poder que tinha no argumento do homem. Então você pode ter aquela mensagem simples, mas aquela mensagem direcionada pelo Espírito Santo de Deus, que vai no coração do pecador e mostra para o pecador que se ele não se converter, não mudar a vida dele, vai ficar indo de mal a pior. Então Jesus falou bem assim: mulher, se tu, aleluia, ele está dizendo: olha mulher, qualquer que beber da água qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas eu tenho um negócio tão gostoso para você. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho um mistério do céu para você. E esse mistério do céu, aleluia, vai fazer você nunca mais sentir sede. Aleluia, é isso que Deus quer fazer através da minha vida e da sua vida. Agora o cara chega, vai lá, revela 500 pessoas no culto. Cada pessoa que ele revela, ele afronta, ele ameaça. Para com isso. Para com isso. A Bíblia diz: nem por força e nem por violência. Tem que ser por livre e espontânea vontade. Se ameaçar o cidadão, ele vem por medo. Pode dar certo? Não sei. Não sei se vai dar certo.
Você sabe se você quiser ir por esse caminho. Mas agora o caminho de uma palavra direcionada pelo Espírito de Deus, eu tenho certeza que vai dar certo. Glória a Deus. Agora vamos lá para o quarto princípio. Vou correr para me acabar. Quarto princípio. Está no versículo 16, 17, 18. Versículo 16, 17, 18. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Qual é o quarto princípio utilizado por Jesus? Confrontar a prática do pecado e a sua consequência. Irmãos, tem crente que ele está, ao invés de influenciar, ele está sendo influenciado, irmão. Quando ele vai evangelizar, ao invés de ele confrontar o pecador evangeliza ele. O pecador evangeliza ele. O pecador evangeliza o crente. Crente falando dos problemas dele para ímpio. Crente pedindo conselho para a vida amorosa dele a ímpio. O ímpio, nós que somos crentes, o ímpio tem que ser confrontado. Jesus ali falou para aquela mulher: olha, vai lá, olha só como é que Jesus, vai lá buscar seu marido. Aí ela falou assim: eu não tenho marido. Aí Jesus foi, deu uma borracha nela, mas uma borracha com amor. Jesus pegou ela na própria palavra dela. Jesus falou bem assim: você não tem marido mesmo não, você já teve, foi 5. E o que você tem não é seu, é o 6º que você está catando. É o 6º casamento que você está destruindo. Com isso Jesus estava falando. Aí ela pegou e foi confrontada. Agora vai evangelizar. Aí daqui a pouco você está sentado bebendo cerveja. Cara, que você foi evangelizar. Não pode, irmão. Nós somos crentes. Nós somos missionários da última hora. Nós somos chamados para confrontar a prática do pecado e mostrar as consequências. Aleluia. Jesus mostrou para ela que o pecado, a prática do pecado não compensa. Jesus mostrou para ela que a prática do pecado não compensa. E ela entendeu a mensagem do mestre. Eu e você fomos chamados para confrontar o pecado, irmãos. Agora nós estamos andando igual o mundo. Nós estamos andando igual o ímpio. Como que nós vamos ganhar ele para Jesus? Então Jesus confrontou. Se fosse não, isso aí está errado. Aleluia, glória a Deus. Vamos seguir aqui para a gente encaminhar para o final. Quinto princípio, versículo 19 ao 24. Disse-lhe a mulher: Senhor, olha, a coisa virou aqui. A coisa virou. Isso aqui é tão gostoso, irmão, quando acontece, quando você está. Já aconteceu de você estar ali, alguém falar bem assim: você é crente mesmo. Acabei de crer que você é crente. Você é crente. Não é gostoso alguém falar isso? Agora, quando alguém olha e fala: rapaz, você está pregando para mim de Jesus, mas você não parece que é crente, não. Você está igual eu. Você se veste igual eu me visto. Você ouve as mesmas
mesmas coisas que eu ouço, você está pregando aí, mas eu não sei não, hein? Sei não. É tão ruim, né, irmãos? Quando a gente no trabalho, a gente não tem autoridade de Deus na vida e as pessoas não dão muito crédito. Mas essa mulher falou bem assim: vejo que és. Aleluia, aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Sabe como que a Assembleia de Deus era vista antigamente? Como que as crentes da Assembleia de Deus eram vistas antigamente? As irmãs do coque, não é, irmã Maria? As irmãs do coque. Quando viu uma irmã com um coquezinho, aquela lá é da Assembleia de Deus. Mas aí mudou agora, transformou agora, não é mais Assembleia. Agora está uma mistura, está batisbleia. É uma mistura de batista com assembleia. É os costumes da batista, aleluia, querendo entrar dentro da assembleia. Aí virou batisbleia. Mas isso aqui não vai entrar na Assembleia de Deus. Aleluia. Nós vamos manter o mesmo costume. Aleluia, glória a Deus. Mas não podemos mudar. Quando ela olhou para ele, ela disse: vejo que o Senhor é profeta. Jesus não era um crente meia boca não, irmão. Jesus não era um crente meia boca não. Jesus era crente. No contexto que ele vivia, ele era crente. E aí ela segue dizendo: nossos pais adoraram. Aí ela começa a falar. Aí nesses versículos aqui eu aprendo um quinto princípio: praticando o discipulado fora da sinagoga. Aqui Jesus me ensina que eu não posso ser um pregador só dentro de quatro paredes, não, irmão. Aqui Jesus me ensina que eu não posso ser um pregador dentro de quatro paredes, não. Jesus estava fora da sinagoga ensinando essa mulher. E Jesus argumenta com ela. Ela fala: nossos pais adoraram neste monte, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. E papapá, Jesus falou assim: mulher, o negócio é o seguinte: você crê que a hora vem? Você crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai? Vós adorais o que não sabeis. Olha Jesus argumentando. Vocês adoram o que vocês não sabem. Aleluia, glória a Deus. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adora. Deus é espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Jesus está pregando fora das quatro paredes. Mas aí às vezes a gente começa a bater um papo com o ímpio lá, e aí daqui a pouco a gente cai na onda do ímpio. Começa a cair na onda do ímpio lá. O ímpio começa com os assuntos sem pé e sem cabeça lá. Na evangelização a gente se enrola todo, se atrapalha todo, aí muda de assunto e começa a falar da vida, do dia a dia, e esquece o evangelismo de lado, esquece a evangelização de lado, e começa ali a bater aquele papo, né? E por aí vai. Então, quinto princípio: praticando a pregação fora da sinagoga. Fora dessas quatro paredes aqui, irmão, nós podemos pregar também. Podemos ter vergonha não de pregar. Só de você abrir a boca e falar assim: Jesus é bom,
Jesus tem um projeto na sua vida. Ele quer mudar, Ele quer transformar. Aleluia. E o pecador vai te dando vazão, e daqui a pouco você traz ele para o culto. Ganha ele para Jesus. E aí, depois que você ganha ele para Jesus, ele vai. E Jesus nos ensina uma outra coisa, versículo 26 e versículo 27. Aleluia. Versículo 25, versículo 26 até o 30, eu encerro aqui. Jesus vai dizer o seguinte: Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Aí versículo 28: deixou, pois, a mulher o seu cântaro, e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde ver de um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ela. Sexto e último princípio para a nossa tarefa ser bem sucedida. Jesus ensina que discípulo tem que gerar discípulo. Discípulo tem que gerar discípulo. Aquela mulher se tornou uma discípula de Jesus, sim ou não? Sim. Ela se tornou uma discípula de Jesus. Ela vai para a cidade dela fazer discípulos para Jesus. Ela chega lá e fala: gente, olha como uma pessoa muda, né? Vocês sabem como é que essa mulher era, né? Não tinha valor nenhum, tinha moral nenhuma. E ela chega na cidade dela, só dela abrir a boca eles sentiram diferença na vida dela. Gente, eu conheci um homem ali. Que homem maravilhoso. Aquele homem falou coisas extraordinárias. Mudou minha vida. E eles viram a mudança. E a cidade toda, aleluia, a cidade toda, aleluia, a cidade toda, aleluia, foi procurar Jesus por causa da palavra daquela discípula. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida dos irmãos. Amém. E que Deus possa trabalhar nas nossas vidas para nós sermos missionários da última hora. Deixa Deus te usar, crente. Aleluia. Deixa Deus te usar. Deus quer te usar de uma maneira extraordinária para impactar o bairro Interlagos. Nós vamos profetizar em nome de Jesus que Interlagos é do Senhor Jesus. Interlagos é do Senhor Jesus. Nós vamos profetizar, porque é a vontade de Deus, aleluia, que Interlagos seja salvo, que Interlagos seja transformado pelo poder de Deus.